Bom dia, amados e amadas. Meu nome é Karina e eu tô aqui para contar para vocês a minha história de restauração. Eu não sei nem precisar para vocês uma data certa de quando tudo começou, porque eu e meu esposo, nós já estávamos há um bom tempo nos desentendendo. A gente estava brigando muito por bobeira, muitas vezes a gente ficou sem se falar, a gente vivia dentro da mesma casa, eu dormia no quarto e ele na sala. Ele reclamava muito porque eu bebia, né? Eu tomava cerveja, ele também, mas eu fui fraca e exagerei, né? Ele também teve alguns problemas que a gente conseguiu superar, mas ao longo do tempo as coisas foram se agravando. E eu não percebi o quanto eu estava sendo ignorante, né? Eu achava que eu tinha que vencer tudo na força do braço, que gritando eu ia ganhar sempre. E chegou um tempo em que ele já se calava para não brigar mais. Mas isso tudo era uma amostra de que ele estava cansando, né? Até que no dia 9 de dezembro, nós fomos num churrasco na casa de um amigo dele. E na saída desse churrasco, como ele tá com o braço quebrado, eu vim dirigindo, né? E eu não liguei a lanterna do carro quando a gente saiu da casa do amigo dele. E a mãe dele estava junto dentro do carro e ele tinha essa mania de que toda vez que a mãe dele estava perto, ele se exaltava, sabe? Queria gritar, queria mostrar para a mãe que ele era o hominho. E nesse dia não foi diferente. Ele gritou comigo e eu gritei com ele e falei que a lanterna tinha que estar ligada na rodovia. Bom, assim nós viemos discutindo, né, de 40 minutos de viagem, mais ou menos. Só que nessa discussão, que começou por uma bobeira, eu humilhei muito ele, muito. Falei coisas que nenhuma mulher deve pensar em falar para o marido. Mas eu estava tão cega, meus olhos estavam tão fechados, que o meu prazer era humilhar ele, o meu prazer era deixar ele para baixo, porque eu já não acreditava mais no meu casamento, eu achava que sem ele seria melhor. E assim aconteceu. Nós chegamos em casa, continuamos a discussão, eu mandei ele embora, como em diversas vezes eu mandei ele embora. E nesse dia ele juntou as coisas dele e foi. No primeiro dia eu me senti aliviada. Aliás, a hora que ele saiu daqui, eu saiu de casa, eu já fui no Facebook, já excluí, já coloquei liberta, já aquelas coisas de pessoa que tá com o ego ferido, né? E assim foi, ele foi embora. Na primeira semana eu estava no céu, parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas. A gente mal se falava, a gente discutia muito, só que assim, eu sentia muita falta. Nós temos 2 filhos pequenos, as crianças choravam demais de madrugada, as crianças pediam demais pelo pai, né? E eu ali, firme e forte, não vai ter volta, não vai ter volta, não vai ter volta. Até que alguma coisa foi mudando. Eu fui sentindo falta, eu fui vendo que eu estava errada, fui reconhecendo algumas coisas, mas o meu orgulho não me deixava pedir desculpas e ir atrás dele. E ele, por sua vez, né, magoado, também achava que estava 100% certo, porque no término de um relacionamento não existe um errado, né? É um conjunto de fatores que contribui com o erro dos dois. Mas enfim, chegou uma época que eu queria ele de volta, porque a gente sempre se amou,
apesar de não assumir, apesar de ser muito grosseiro um com o outro, a gente se ama muito. E aí o que aconteceu? Eu resolvi mandar uma mensagem para ele. Aí eu mandei uma mensagem falando para ele que eu amava, que eu queria ele de volta, e ele estava irredutível. Ele dizia que não queria, que não ia voltar, que não me amava mais, que eu era louca, que um dia eu falava uma coisa, outro dia eu falava outra, porque a gente teve diversas discussões, né, pelo WhatsApp. E a minha mãe, evangélica há mais de 20 anos, vendo a minha situação, me convidou para ir para a igreja dela e eu comecei a ir. Comecei a pesquisar, ver o que acontecia, né, como que funcionava a questão da restauração. E eu encontrei o canal da Ágata, encontrei o Restaurar. Foi a bênção da minha vida, né? Porque eu vi, aprendi primeiro de tudo que eu teria que mudar a mim. Eu tinha que reconhecer os meus erros, pedir perdão pelos meus erros e pelas coisas que eu fazia errado. Eu tinha que reconhecer, primeiro de tudo, onde eu era falha. E aí eu orei muito, muito a Deus, pedi para Ele me ajudar a reconhecer, pedi perdão para Ele. E ele não queria conversar pessoalmente comigo de jeito nenhum. Todas as vezes que ele chegava aqui em casa, ou ele estava com a mãe ou ele estava com a irmã. Se as crianças precisavam ir ao médico, alguma coisa, ele estava sempre com a mãe ou com a irmã. Ele nunca dava essa brecha de nós estarmos sozinhos para mim conversar com ele, né? E aí acabou que eu tive que fazer isso por WhatsApp mesmo. E eu mandei a mensagem para ele. Ele falou para mim, entenda que acabou, que eu não quero mais, que eu não te amo mais. Aquilo, aos meus ouvidos, parecia uma pessoa estranha falando comigo, porque não era a pessoa com quem eu era casada há 10 anos já, né? Era estranho ouvir aquilo dele. Mas aí eu pedi perdão para ele, pedi perdão para Deus primeiro, por todos os meus erros, por tudo que eu fiz de errado. Conversei com ele, ele primeiro não aceitou, depois eu percebi que eu era falha também com a minha sogra, que ela, como qualquer ser humano, tem defeito sim, mas que eu exagerava, né? Pedi perdão para ela também, conversei com ela, e aí ela começou a me mandar mensagens todos os dias e eu procurava nunca falar dele, porque eu sabia que ia chegar aos ouvidos dele e eu não queria que ele achasse que eu estava usando, né, a mãe dele para me aproximar. E aí eu fui estudando, fiz o meu caderno de orações. No meu caderno de orações eu fiz quase como um diário, né? Ali tudo que eu queria falar para ele ou tudo que eu achava, eu escrevia tudo. E estudando a Bíblia, vendo nos vídeos, ia estudando as passagens, tudo ia grifando na Bíblia, ia anotando tudo que eu achava que era para mim, tudo que Deus me mostrava, eu ia absorvendo. E isso eu comecei a frequentar a igreja, né? Assiduamente e já comecei a sentir uma mudança em mim. Resumindo um pouco, que a história é grande, há 4 sexta-feiras atrás, eu estava frequentando a igreja da minha mãe e tinha feito um propósito, né? Estava seguindo uma corrente. E uma amiga dela convidou a gente para ir em outra igreja, a igreja que ela frequenta. E aí minha mãe veio aqui em casa me buscar e quando eu entrei no carro ela falou para mim, hoje nós vamos na igreja da fulana. Eu fiquei brava. Não, eu não quero ir, eu tô fazendo propósito na igreja, eu quero ir lá. E minha mãe insistindo, não, vamos, você tem que conhecer, é legal. Você vai gostar, lá tem um bispo que é abençoado. Fui. Gente, eu entrei na igreja duvidando de tudo e de todos. A pessoa mais descrente de toda a situação do mundo. É uma igreja totalmente diferente da que eu estava acostumada a ir. E eu entrei
ele começou a fazer a oração, eu olhava para ele desdenhando, sabe? E na minha cabeça, eu juro que eu pensei, falei, nossa, quanta mentira. O que eu tô fazendo aqui? Isso não é verdade. E aí eu escutei Deus falando comigo. Eu escutei, gente, a voz dele dizendo, não é mentira. E eu, na minha ingenuidade, na minha arrogância, eu desafiei a Deus. Eu falei para ele, eu falei, se não é mentira, Senhor, então o Senhor vai me provar. O Senhor vai fazer esse bispo me chamar lá em cima do altar. E ele vai falar tudo o que eu tenho que ouvir. Eu só saio dessa igreja hoje se for humilhada para o Senhor. Mas eu quero ter a certeza de que é o Senhor que está falando comigo. Gente, inacreditavelmente. Na hora da oração, a igreja estava cheia. E o bispo apontou para mim, no meio daquele monte de gente. Ele apontou para mim e perguntou, é a sua primeira vez na igreja? Eu falei sim. Aí ele falou, então sobe aqui no altar que eu tenho um recado de Deus para você. Eu subi tremendo, gente, tremendo. Eu subi no altar, ele fez oração, tudo, e depois ele virou para todo mundo e falou assim, o que Deus manda eu falar para essa irmã não é para ninguém ouvir, é um assunto entre Deus e ela, e desligou o microfone. Quando ele desligou o microfone, ele falou exatamente tudo o que estava acontecendo na minha vida. Tudo. Que eu tinha perdido a pessoa que eu amava para eu aprender a ser humilde, para eu deixar de ser arrogante, para eu ver que eu preciso sim das pessoas, que a família é o bem maior que a gente tem e que eu perdi tudo, que Deus me levou para o deserto para eu dar valor a tudo que eu tinha e que era para eu tirar aquela ideia da cabeça de acabar com a minha própria vida, porque não era isso que Deus queria para mim. Quando ele falou isso, gente, eu me tremi inteira, porque a hora que nós estávamos indo para a igreja, eu pedi para Deus, Senhor, faça com que aconteça um acidente de carro agora e eu morra e acabe logo com tudo isso, porque eu não estou aguentando mais, Senhor. E quando o bispo falou aquilo para mim, tira da sua cabeça essa ideia de acabar com a sua vida, era a resposta que eu precisava, era Deus realmente me humilhando para eu aprender que só Ele na vida da gente. O bispo falou tanta coisa e ele falou para mim, você vai ter a sua vida restaurada, mas antes de restaurar a sua vida, você vai ter que ser restaurada. Você vai ter que reconhecer que você não é nada sem Deus. Gente, eu saí de lá numa paz que eu desacreditei. Bom, vim embora com aquilo na cabeça, orei, agradeci muito a Deus. Entendi que Deus não ia fazer a restauração do meu casamento porque eu estava pedindo. Ele ia trazer a restauração do meu casamento porque Ele é misericordioso, porque eu sou pecadora. O que eu tenho que fazer é pedir perdão, procurar andar na palavra do Senhor, mudar o meu jeito, morrer a Karina antiga e nascer uma nova em Jesus. E foi isso que eu comecei a fazer, gente. Eu comecei a ir nessa igreja onde esse bispo fez essa revelação para mim. E ali eu me encontrei. Eu adoro a igreja, adoro o bispo. Ali foi o meu encontro verdadeiro com Deus. E quando eu tive esse encontro, gente, eu consegui finalmente praticar o deixar ir. Consegui finalmente fazer isso. Depois disso, eu ainda tive mais uma discussão com meu esposo, porque nós temos bens e aí acabou que a gente teve uma discussão por conta de venda de alguns bens. Uma parte muito importante que eu estava esquecendo. Nós nos separamos no sábado. Na segunda-feira, o meu marido foi no fórum da cidade e já marcou a audiência para o nosso divórcio.
divórcio não, né? Dissolução de união estável, porque nós ainda não somos casados. E teve essa audiência no dia 22 de janeiro. E na hora da audiência, estava tudo praticamente acertado em questão a guarda, né, das crianças, as visitas, só que ele queria visita livre. E eu não aceitei a visita livre. Mas aí a conciliadora conversou comigo, tudo me convenceu. Na hora que ela já tinha impresso, gente, já estava tudo impresso para a gente assinar, o meu marido vira e fala assim: mas e se um dia eu for buscar as crianças e ela não deixar eu pegar? Eu vou com a polícia para casa dela? Naquela hora deu um estalo na minha mente, acho que foi Deus tocando e falando: acorda, o que você está fazendo? Eu simplesmente olhei para a moça e falei: eu não vou assinar nada. Pode colocar aí que eu não concordo com nada, esse papel não vai ser assinado, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Ele ficou bravo, gente, comigo, bravo, eu saí de lá, cheguei em casa, orei, agradeci a Deus por ter me dado aquela luz. E aí tá, pra haver uma nova audiência, naquele momento nós teríamos que entrar com um advogado. Eu saí da audiência brava, fui atrás de um advogado, acertei tudo. E o advogado pediu a documentação e eu não tive coragem de levar essa documentação. E o meu marido sempre falando que já tinha entrado, e eu orando todo dia pedindo para Deus que essa audiência não ia acontecer. Aí até então tudo bem. Na nossa última discussão, que foi a questão da venda, né, dos nossos bens, eu fui até a casa dele para conversar com ele. E aí eu falei para ele: olha, eu vim aqui para a gente resolver a questão da casa, do carro, dos valores. E ele falou para mim: já tá tudo resolvido, eu vou vender tudo. Ali, gente, o meu mundo desabou. Eu falei: não é possível. O que está acontecendo com a cabeça do meu marido? Né? A gente lutou tanto para ter as coisas, agora os meus filhos vão ficar sem teto? Não, Senhor, eu não vou, eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer pra gente. E orei, gente, pedi muita sabedoria para Deus, para saber lidar com essa situação. E Deus falou para mim: se acalma, acredita em mim que eu tudo posso. E eu depois desse dia, gente, eu parei de discutir com meu marido, aliás, eu parei de falar literalmente com ele. Aí sim eu tive coragem de bloquear no WhatsApp e falei para ele, olha, a gente não tem necessidade disso, as nossas conversas pelo WhatsApp só estão servindo para magoar mais a gente. Então, quando você quiser falar comigo ou falar com as crianças, você, por favor, ligue, porque a gente não vai mais discutir. E aí ele já não tinha mais acesso a mim, nem pelo WhatsApp, nem pelo Facebook, que já estava bloqueado. Pois bem, a gente ficou uma semana sem se falar, ele ligava, eu dava o telefone para as crianças, e assim foi. Sexta-feira agora, né, hoje é quarta-feira, dia 20 de março, na sexta-feira, dia 16, eu fui para a igreja, à noite. Fui para a igreja, na igreja que a minha mãe frequenta, e era um culto de libertação, né? E eu estava lá na igreja orando, mas por incrível que pareça, eu já não orava mais para Deus pedindo a restauração do meu casamento. Eu orava para Deus pedindo a sabedoria, que a minha vida estava entregue nas mãos do Senhor e só Ele saberia o que era melhor para mim. Incrível como eu já achava que eu não sentia mais nada pelo meu marido. Eu tinha até medo, porque às vezes quando eu lembrava dele, eu não tinha sentimento mais. É uma coisa inacreditável, porque eu pensava: meu Deus, eu sofri tanto, eu chorei tanto, e agora eu penso nele, não sofro mais. E aí, quando eu estava lá no meio do culto, a minha filha mais velha veio, bateu nas minhas costas, que nós estávamos em oração lá na frente, no altar, e me mostrou o celular dela. Quando ela me mostrou o celular dela, estava escrito assim: Manu, onde vocês estão? E ela respondeu: na igreja. Aí ele falou assim, ele escreveu, né?
a hora que vocês saírem daí, pede para sua mãe passar na casa do seu vô, que eu estou aqui, quero conversar com ela. Gente, quando eu li aquela mensagem, eu tremia. Primeira coisa que passou na minha cabeça foi, bom, ele já tá lá conversando com meu pai, porque a gente é muito ligado ao meu pai. Ele já tá lá conversando com meu pai, falando que colocou a casa à venda, achou alguém que quer comprar a casa, eu já entrei em desespero. Aí eu parei por um instante e pensei, não, Senhor, não é isso que o Senhor prometeu, não é isso que o Senhor quer para minha família e para minha vida. Ele está lá em casa esperando para pedir para voltar, para a gente conversar e a gente se entender e o meu casamento vai ser restaurado. Continuei no culto, esqueci que ele estava em casa, continuei no culto, fiz tudo o que eu tinha que fazer, agradeci ao Senhor pela nossa saúde, pelo meu emprego, pela minha casa, por tudo que me dava sustentação, pedi para Ele transbordar o Espírito Santo no meu coração e que eu fosse luz na treva. E aí assim foi, acabou o culto, nós fomos para a casa dos meus pais. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, gente, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma filha de 18 anos que foi do primeiro casamento meu. E com o meu marido eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 3. Quando eles viram um carro na porta da casa dos meus pais, eles ficaram em êxtase. Eles entraram correndo, eles abraçaram o pai, mas um amor. E, gente, o meu marido estava sentado na mesa da cozinha com meu pai, comendo, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei, ele olhou para mim e ali ele continuou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Mas está entregue nas suas mãos. Depois de um tempo ele olhou para mim e falou, Karina, a gente pode conversar? Eu falei, claro. Nós saímos da casa dos meus pais, ficamos na frente da casa, ele sentou assim na frente de uma loja que tem na casa do meu pai e eu fiquei em pé ao lado dele. Aí ele olhou para mim e falou, você pode sentar aqui do meu lado pra gente conversar? Aí eu falei, posso, e sentei. A hora que eu sentei, gente, ele olhou para mim e falou, Cá, eu não vim aqui para brigar, eu não quero mais brigar com você. Eu vim aqui para te perguntar qual é a possibilidade da gente ficar juntos novamente. Gente, naquele momento meu coração explodiu de alegria. Eu abaixei a cabeça, fiquei calada, orando, agradecendo a Deus. E ele fazendo carinho na minha cabeça. Aí ele perguntou para mim, você não vai me responder? Aí eu lembrei de um vídeo que eu assisti, da conversa séria que nós temos que ter, né, com o nosso cônjuge antes de começar tudo. E ali eu falei, gente, não falei tudo porque a minha felicidade era tão grande que eu, né, fiquei tão contente, mas o que eu lembrei eu falei. E eu lembro que uma das coisas que eu falei para ele falei, olha, se você tá querendo voltar para casa por conta dos nossos filhos, eu prefiro que não aconteça agora, porque se você voltar só pelas crianças, nós vamos ficar 1 ano bem e depois a nossa vida vai continuar na guerra. Eu quero que você volte para nossa casa, para nossa família, porque eu te amo muito. Mas Jesus quer o melhor para mim, então eu quero um marido restaurado, um marido que também me ame, porque a gente vai ter luta sim, mas a gente tem que estar junto e tem que estar preparado para nunca mais deixar o inimigo se aproximar. Ele olhou para mim com uma cara de, meu Deus, quem é essa Karina que está falando comigo? Porque antes eu teria dito a mesma coisa aos gritos, xingando. Ele olhou para mim e falou, você sabe que não é só por conta das crianças. Você sabe que eu estou voltando para a casa da minha mulher. A casa que nós construímos juntos e a casa em que a gente vai envelhecer juntos.
Gente, foi magnífico. Foi como se Jesus Cristo tivesse aparecido na minha frente aquela hora e me dito: eu disse para você esperar e confiar em mim, não usar a força do braço, aprender a calar. E foi exatamente o que eu fiz, gente. Eu morri naquele momento em que Deus me disse isso e deixei Deus agir. A partir do momento em que a minha vida foi entregue para Deus, o melhor aconteceu. O melhor aconteceu. Ele entendeu realmente que eu estava pronta para mudar, que eu estava pronta para ter o meu casamento restaurado, porque eu não cometeria mais os mesmos erros. E naquele dia, gente, a gente já colocou os nossos filhos no carro, voltamos todos para casa. O meu marido voltou com a roupa do corpo para casa. Ele não tinha nada aqui em casa mais. E ele ficou em casa e naquele dia nós passamos a madrugada conversando, dando risada. Foi maravilhoso. E no outro dia nós fomos até a casa da mãe dele buscar as coisas dele e eu vi a alegria nos olhos dele, satisfação de voltar para casa. E hoje nós voltamos na sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Fazem 6 dias que a gente se reconciliou. Hoje de manhã, o que eu fiz? Como eu na hora da raiva, porque eu sou muito geniosa, gente. Na hora da raiva, eu peguei as nossas alianças e vendi. Mas para provocar, sabe? Aí ontem eu fui, comprei novas alianças. E hoje de manhã eu preparei café, levei na cama para ele. E o nosso filho levou a aliança. E eu acordei ele e falei para ele, né, que eu tinha uma pergunta para fazer para ele. Aí ele ficou me olhando, aí o meu filho entregou as alianças. Aí a hora que meu filho entregou as alianças, eu perguntei para ele, eu falei, você quer voltar a usar? Aí ele pegou a aliança e colocou no meu dedo, eu coloquei no dedo dele, ele me deu um beijo e falou, eu te amo. Essa restauração foi um presente de Deus nas nossas vidas. Então, gente, não desista. É difícil. Muitos momentos a gente é fraco e o inimigo usa isso para fazer com que a gente desista, com que a gente esmoreça. Não acreditem, não permitam que isso aconteça. Entreguem na mão do Senhor, que só Ele para salvar e restaurar a vida de vocês. O meu testemunho de restauração acaba aqui, mas eu ainda vou voltar com o meu testemunho agora do meu casamento, porque eu tenho fé que nós vamos casar e viver sob as bênçãos do Senhor agora. Muita sorte para todos, que Deus abençoe grandemente a vida